E já abre sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 12. Beto, aumenta só um pouquinho o retorno aqui, querido. Na verdade, pode aumentar um pouquinho e um pouquinho mais. Lucas capítulo 5, versículo 12. Essa é uma palavra que veio ao meu coração ao final da tarde. E ela fala muito comigo. Eu tenho certeza que Deus falará contigo também. Nós vamos ser rápidos aqui na palavra. Mas abre o teu coração. Tem uma oração que eu sempre ensino quando vou ministrar. Alguns já sabem, mas para você que não sabe, põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. E a oração é muito simples, é uma frase só. Ela é tão simples que às vezes você acha que não tem poder, mas faz muita diferença. Se você falar lá de todo o seu coração, você vai dizer assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, fala comigo nessa noite. Que Deus atenda o seu pedido em nome de Jesus. Todo mundo achou? Lucas capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim: estando Jesus numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso. E vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Pode botar mais um tiquinho de retorno aqui, Beto, por favor, agradeço. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Mas a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. É interessante que o capítulo 5 de Lucas, ele traz diversos milagres. Se você for para o início do capítulo, vai estar intitulado ali a pesca maravilhosa, que é um milagre, dava uma pregação aqui. Nós vamos para o capítulo, versículo 12, e tem um outro milagre, que é justamente o texto que nós lemos. Se você continuar lendo a história, nós paramos no 16, mas no versículo 17 continua contando uma história de um outro milagre, é um milagre da cura de um paralítico. Para onde você olhar no texto de Lucas tem milagre, tem cura, tem restauração. Isso fala muito aos nossos corações, porque muitas vezes nós achamos que libertação é algo para quem está com demônios. E na verdade a gente pensa em libertação quando a gente vê um demônio manifestado. Porém todos nós estamos constantemente num processo de libertação. Se nós caminhamos com Cristo, nós estamos constantemente num processo de libertação. E na verdade libertação nada mais é do que reeducação. Libertação nada mais é do que reeducação. Você vai ser reeducado agora numa nova forma de viver. Portanto, esse processo de libertação é algo pelo qual todos nós passamos. E a despeito desse milagre que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Jesus estava passando numa daquelas cidades e havia ali um homem coberto de lepra. E é interessante que Lucas, ele traz alguns detalhes, talvez por ser médico, que os outros evangelistas não trazem. Se nós estivéssemos lendo no texto original grego aqui, nós veríamos que esse termo que é traduzido como coberto de lepra, é um termo que visa enfatizar que aquela lepra era uma lepra num nível avançadíssimo. Não era uma lepra qualquer, não era uma lepra no estado inicial, era uma lepra que já tinha tomado completamente o corpo daquele homem. E é interessante que Jesus vê aquele homem no estado completamente avançado de podridão, no estado completamente avançado de doença. E às vezes nós achamos que há limites para o poder de Deus. Nós olhamos para a história dos outros e pensamos: Deus fez na vida do outro, mas não faz na minha vida. Porém, por mais complicado que seja o nó que você deu na sua vida, Jesus, ele tem poder para desatar. Às vezes nós estamos andando por caminhos tão tortuosos, ou às vezes até girando em círculos. Pega uma linha e começa a passar ela por ela mesma. Você vai fazendo nós, e às vezes você aperta o nó tão forte. Nós costumamos dizer assim: esse nó é um nó cego. Não tem jeito para ele, não tem braço que consiga desfazer esse nó. É preciso lembrar que nós temos um Deus que está acima dos nossos problemas.
Eu quero pedir vênia, pedir licença para minha irmã Samara, porque ontem no GC ela falou algo muito interessante, eu guardei no coração. Ela contou que há algum tempo atrás ela estava vivendo questões de ansiedade fortíssimas, e ela, como cristã, ela encarava de certa forma olhares de dúvidas sobre ela, porque as pessoas que não eram cristãs olhavam e pensavam: mas você não é cristã, você não tem Deus, você não serve a Jesus, você não tem Jesus no coração, por que você está lidando com essa ansiedade? A ansiedade não era para estar aí, já que você tem Jesus. E ela falou algo que ficou no meu coração, e eu vou falar para você, certamente vai ficar no teu coração também. Dizendo ela, como pentecostal, bateu o pé no chão, assim, brincadeira, gente. Ela olhou para a pessoa e falou: olha, a ansiedade é maior do que eu, mas a ansiedade não é maior do que o meu Deus. E ela foi curada, ela foi sarada, ela foi transformada. O teu problema pode ser maior do que você, mas não é maior do que o Deus que você serve. Todas as vezes que o teu problema se apresentar para você como um gigante, não tenta estufar o peito e dizer eu posso, não, porque você não pode. Mas o Deus que guarda a tua vida, que guia a tua vida, Ele tem poder suficiente, meu irmão, para entrar com você nessa luta e te dar vitória. Você crê nisso? E é interessante que na Bíblia a lepra, ela está sempre associada a um fator espiritual. Talvez por ser uma doença que naquele momento não tinha cura. Você vai ver, por exemplo, Miriam, quando ela por um momento se rebela contra seu irmão Moisés, Deus dá a ela um juízo, e o juízo é ela ficar leprosa. Tem vários outros exemplos na Bíblia, eu poderia citar aqui. E muitas vezes a lepra, ela é um símbolo do pecado. E de fato, quando nós vamos estudar os sintomas da lepra, nós vemos na lepra muitas coisas que o pecado faz em nós. Por exemplo, a lepra, ela tira aos poucos a sensibilidade da pessoa. Você vai estudar a história de Jó e vai ver que em determinado momento a Bíblia fala que Jó, ele se assenta, ele pega um caco de telha e passa no seu braço. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas um caco de telha, até na pessoa mais saudável no mundo, ela vai ferir, irmão. Se você pegar um caco de telha e passar no seu braço, vai te machucar. Só que a lepra, ela leva à insensibilidade. Portanto, já não faz tanta diferença se é um esparadrapo, se é um algodão ou se é um caco de telha. Ele está passando e nem está mais machucando. E o pecado também faz isso conosco. O pecado, ele vai roubando a nossa sensibilidade. E aos poucos, muitas vezes sem perceber, nós vamos perdendo a sensibilidade dos primeiros dias em Deus. Nós vamos perdendo a habilidade de nos entregarmos a Deus com todo o nosso coração. E muitas vezes, até pela religião, nós vamos nos desumanizando. Quem faz isso com você é o pecado. E por conta da falta da sensibilidade que o pecado te traz, o pecado, ele também distorce o seu senso de perigo. Já viu aquela frase que é perigoso brincar com fogo? Tem razões óbvias, não preciso explicar essa frase. Se você põe a mão no fogo, o fogo te queima. Mas para um leproso em estado avançado, ele pode colocar a mão no fogo e ele não vai sentir nada. Tiago, então isso é um superpoder? Negativo, isso é um perigo. Imagine você na cozinha, você está fazendo ali o seu almoço, o seu jantar, e sem perceber o seu braço encosta na panela fervendo. Mas por você não perceber, você não tira o braço. Aquele dano vai ser muito maior. Então a insensibilidade, ao invés de ser um superpoder, na verdade vai te desumanizando e te descaracterizando. A lepra, com a sua insensibilidade, ela mexe também com o paladar do doente. E isso é tão profundo, que para um leproso, não faz diferença comer um prato de lasanha ou comer uma comida estragada. Porque o paladar dele já não experimenta mais. Vocês certamente lembrarão do período da Covid, um dos principais sintomas da Covid era que a pessoa ficava com um paladar neutro, ela não conseguia sentir nada. Já era um sinal, olha, se eu parei de sentir aqui o gosto da comida, posso estar com Covid. E justamente a lepra faz isso com o doente. Da mesma forma, o pecado faz isso conosco. O pecado tira a nossa habilidade de saborear a vida. Quem aqui já assistiu O Senhor dos Anéis? Gente, vocês não são crente não, é? Senhor dos Anéis, gente, nada? Quem já assistiu a Forja, que é a Forja? Aí todo mundo assistiu, a galera aí, tá vendo? Diz que é uma bênção, viu? Tiago, você assistiu? Rapaz, eu não sou muito de filme, entendeu? O pessoal tá falando que é uma bênção. Mas Senhor dos Anéis é interessante, que a história
Para quem nunca assistiu O Senhor dos Anéis, a história é bem simples. Existe um anel, e esse anel é uma ferramenta de poder, criado por Sauron, o Senhor do Mal. Sauron colocou um pouco do seu poder, da sua essência nesse anel. E esse anel é um potencializador psíquico. E, na verdade, quem tem esse anel, o ser que tem esse anel, o homem que tem esse anel, ele vai ter ali, digamos, mais poder do que os outros homens. Então todo mundo quer esse anel. Só que esse anel, ele tem um detalhe. A pessoa quer o anel para dominar os outros. Só que quando ela possui o anel domina ela. Interessante isso. Porque muitas vezes nós achamos que nós suportamos. Não, Thiago, tudo bem, reconheço essa palavra aí, mas eu, graças a Deus, consigo viver à margem da lei. Eu consigo viver fora da presença de Deus, dando os meus pulos aqui, comigo não dá nada. Todo mundo no filme Senhor dos Anéis acha que tem capacidade de pegar o anel sem ser dominado por ele. Exceto um cara, Frodo, que é o personagem principal do filme. Frodo, eu não vou dizer que ele é um menino, porque ele não é um homem, né? Ele é um ser mítico. Mas ele é um menino fraco, como a expressão dele é de um adolescente, um pré-adolescente assim e tal. E ele fica encarregado de pegar esse anel e destruir esse anel na montanha de fogo do Senhor do Mal. É a única forma de destruir esse anel. Então você tem que ir lá na montanha de fogo do Senhor do Mal e destruir esse anel. E ele fica o tempo todo, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. E justamente esse cara que não se acha capaz, ele consegue levar o anel lá e destruir. Todo mundo se achava capaz de portar o anel. Mas quando chegava perto do anel, se transformava. Tem uma criatura no filme chamada Sméagol. A história de Sméagol é muito interessante. Na verdade, Senhor dos Anéis é uma obra que traz lições de espiritualidade profundíssimas. Você quer educar seu filho? Pode ir para assistir Senhor dos Anéis. Aí Sméagol, na verdade, era um cara que estava brincando com o seu amigo acha o anel, e Sméagol se vê encantado, seduzido pelo anel. Ele muda tanto que na hora ele mata o amigo dele para ficar com o anel. E é de Sméagol que vem aquela frase, meu precioso, meu precioso. Quem já ouviu alguém falando isso aí? Fala, Thiago, nunca tinha assistido Senhor dos Anéis, vem daí, meu precioso. E é interessante que durante a saga Senhor dos Anéis, Sméagol, que era um ser belo, por assim dizer, ele vai se transformando num monstro. Porque a vida dele passa a viver em torno do anel. E muitas vezes, a gente sem perceber, o pecado vai destruindo a nossa vida, e a nossa vida passa a ser uma vida em volta do pecado. Você achava que o pecado era uma porta da liberdade, e se vê escravizado a ponto de muitos quererem abandonar o pecado, mas não conseguirem porque não têm forças. Só que é algo quase diário. Irmão Tiago, ora por mim, porque eu não tenho forças para sair de onde eu estou. É terrível quando a pessoa reconhece a sua condição, sabe que precisa sair dali, ela já tomou consciência, mas ela não encontra forças. E de fato, por nós mesmos, nós não temos forças, mas nós temos um Deus que é misericordioso e vem ao nosso resgate. Eu costumo dizer que o Evangelho, na verdade, as religiões são uma série de tentativas do homem chegar até Deus. E nenhum homem consegue chegar até Deus. Mas o Evangelho é a revelação de um Deus que se inclinou para poder chegar até o homem. Nós temos um Deus que está disposto e aberto para nos salvar. E dessa mesma forma que o pecado tira a nossa sensibilidade no paladar, no tato, também tira a nossa sensibilidade no olfato. Eu lembro que certa vez, há muitos anos atrás, eu fui na casa de um amigo. O amigo vivia numa república, na verdade. Eu entrei naquela casa do amigo a primeira vez. Rapaz, que mau cheiro terrível. Pensa, a galera universitária, solteira, tomando café, almoço e janta com miojo e kisuke, e todo mundo ia no banheiro e não dava descarga. A casa parecia um inferno, irmão. Falei, irmão Tiago, já foi no inferno? Olha, eu nunca fui, mas fui na casa de um amigo que parece um inferno. Primeira vez, meu Deus, dá vontade de vomitar. Aí a segunda vez, já não deu mais tanto vontade de vomitar. Na terceira vez, foi aliviando. Na quarta, o cheiro da casa dele, eu estou de boa e tal, né? Acostumei. Curioso que o pecado ele vai fazendo isso conosco. Ele vai mexendo também no nosso olfato. E já reparou que quem tem mau cheiro não sente o seu mau cheiro? Todo mundo sente o mau hálito da pessoa, mas ela não sente. Todo mundo sente o odor das axilas, mas a pessoa não sente.
O mau cheiro é algo do qual nós nos acostumamos. Isso faz mal. Da mesma forma, quando nós pecamos pela primeira vez, nós mesmos ficamos escandalizados. Mas da segunda vez o escândalo já é menor. Da terceira você já vai se acostumando. Dali em diante, já nem mexe mais com você, já é normal para você. Então o pecado, ele vai descaracterizando o ser humano em todos os níveis, da mesma forma que a lepra. Portanto, esse leproso, ele é exatamente o retrato meu e seu nessa história. Tiago, quem seríamos nós nessa história? O leproso. E esse leproso, Jesus está passando pelas cidades. A Bíblia não fala como esse leproso passou a ter fé em Deus. A Bíblia não conta. Mas as cidades que Jesus passava eram cidades pequenas. Digamos que aqui em Jardim Armação fosse uma cidade, na Boca do Rio já fosse outra cidade, na Paralela já fosse outra cidade. Já está distante aqui, porque as cidades eram muito pequenas, as localizações eram bem próximas. Então a conversa corria a conversa de um homem que era profeta, que revelava a vida. Corria a conversa de um homem que curava enfermos, que ressuscitava mortos. E alguns já acreditavam que ele era de fato o Filho de Deus. A Bíblia não fala como, mas fala que aquele leproso olha para Jesus e ele já tem fé em Jesus. Só que você precisa entender que a lepra era talvez, não vou dizer o mais, mas era um dos mais fortes potencializadores da rejeição naquele tempo. Porque o leproso, por uma questão espiritual e sanitária, ele tinha que se afastar de tudo e de todos. Tiago, até da esposa dos filhos, até da esposa dos filhos. Até da sinagoga, até da sinagoga. Com quem que o leproso podia viver, Tiago? Só com outros leprosos. Então eles viviam em um lugar chamado leprosário. E gente, eu acredito que nenhum daqueles gostaria de ser leproso. Agora eu quero bater um papo com vocês sobre o peso da rejeição. A rejeição é algo terrível. É um sentimento e um sabor que não é doce no paladar de ninguém. Mas a rejeição é algo que nós precisamos tratar. Talvez muitos aqui passaram por processos de rejeição na sua vida pesados, a ponto de muitas vezes nem conseguirem falar sobre isso. Outros, quando falam, ainda choram. E outros, quando contam, mesmo que curado, ele sabe que aquilo mexeu muito com a vida dele. Uma pessoa que passa por um processo de rejeição, seja ele qual for, ela começa a despertar sintomas terríveis. Como, por exemplo, um rejeitado, ele é um hipersensível à crítica. Se você fizer uma crítica para alguém que sofre com rejeição, a pessoa desaba na hora. Ela não consegue lidar, porque a crítica na mente da pessoa é uma ameaça à existência dela. Por quê, Tiago? Porque um dia eu fui rejeitado. A crítica pode ser uma porta para uma rejeição. A pessoa que sofre com rejeição, ela tende a ser solitária, ela tende a uma série de coisas. E a rejeição, ela vai basicamente moldando a personalidade da pessoa mesmo. Porque a pessoa enxerga a vida pelos olhos da rejeição. E era exatamente a forma que um leproso enxergava a vida. Agora, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o único intermediador entre Deus e os homens, amém? Você crê nisso? O pessoal não crê não, velho. E eles? A Bíblia diz que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Você crê nisso? Rapaz, vocês são terríveis. É interessante que o óculos que eu uso é um intermediador entre os meus olhos e todo o restante. Se eu tirar o óculos aqui, irmão, é porque eu já vi quem está aqui e quem está a colar. Mas se eu subisse no altar aqui sem óculos, eu não ia enxergar quem estava aqui na primeira fileira. O grau aqui é pesado, a luta é pesada, meu irmão. Mas Jesus está conosco, em nome de... O negócio está sério aqui. E é interessante que, para que eu veja o mundo, eu preciso dessa lente que vai, entre aspas, corrigir os defeitos que os meus olhos têm. Está todo mundo entendendo? Ou seja, essa lente é um intermediário entre os meus olhos e a vida. A rejeição, ela também é uma lente. É por isso que quem passou por uma rejeição num relacionamento, na adolescência, com 12, 13, 14 anos, chega aos 35, 40, 50, se não tratar, sem conseguir se relacionar.
porque ela enxerga uma pessoa que ela nunca viu, que nunca fez nada com ela, que nem conhece ela, como um potencial rejeitador, rejeitadora. A rejeição se torna um óculos. E para nós sermos curados da rejeição, nós precisamos de um outro intermediador. Ei, o teu intermediador não pode ser a rejeição. O teu intermediador não pode ser a dor. O teu intermediador não podem ser as tuas feridas. Você não vive em função das suas feridas. Você é quem Jesus diz que você é. Mas Tiago, a minha condição atual é essa, é porque você está assim, mas você não é assim. Sabe o que é que cura uma rejeição? Uma aceitação. Isso parece uma coisa até óbvia, né? Poxa, Tiago, estava aqui pensando que você ia dar a frase que eu ia botar no meu Instagram hoje de noite. Mas o que cura a rejeição é uma aceitação. Porém, é uma aceitação de alguém superior a quem te rejeitou. Entende? Meu irmão, se o teu filho te rejeitar, aí chegar o teu colega de trabalho e falar assim, pô, fica assim não, tal. Poxa, diferente, né? Colega de trabalho para filho. Porque filho, nesse caso, tem um lugar no coração muito mais forte. Se você tiver um problema com teu esposo, com a tua esposa, uma crise grave, não é um elogio de um amigo que vai resolver para você. Porque existem hierarquias de vozes em nosso coração. Portanto, para curar a rejeição, você precisa de uma aceitação de alguém superior. Olha, teve gente que quase nem vinha para esse culto aqui, mas veio porque precisa ouvir isso. Você pode ter sido rejeitado pela pessoa mais importante da sua vida. E isso ter ficado no seu coração. Mas Deus é superior a isso. Ele conhece os teus defeitos, as tuas falhas, os teus erros mais do que qualquer pessoa. E diferente do que muitas vezes a gente fala, não somos nós que aceitamos Jesus, é Ele que nos aceita. Aquele leproso, ele chega para Jesus e fala assim, se tu quiseres, tu podes me curar. Pergunta, por que Jesus não foi até o leprosário? Foi o leproso que veio até Jesus. Porque todo mundo precisa dar um passo de fé. Perceba que quando há um coxo no tanque de Betesda, Jesus vai até o coxo. Quando Lázaro está morto, Jesus vai até Lázaro. Mas Jesus ele só passa pelo leprosário. O leproso olha para Jesus e fala assim, se tu quiseres, tu podes me curar. Olha, um leproso para sair do leprosário, para tocar um profeta, alguém puro, ele tem que ter muita fé. Muita fé. Porque se ele não fosse curado, provavelmente ele ia ser morto apedrejado. Ele estava colocando a vida dele ali em risco. Mas esse leproso nos ensina algo precioso. É que muitas vezes nós precisamos tomar risco para viver o nosso milagre. Às vezes Jesus vem até nós. Às vezes Jesus só chega perto. Por que Jesus não veio até mim, Tiago? Porque Ele quer ver você dar o passo de fé. Porque a fé precisa ser expressada. Fé não é algo para se guardar apenas no coração. Fé precisa ser externalizada. Aquilo que você acredita no teu coração, que você acredita na tua mente, você precisa colocar para fora através de um ato de fé, de uma decisão. Algo que aos seus olhos será arriscado, mas o que parece a tua morte, como cantaram na primeira música aqui. Não há ferrolhos, não há portas, não há nada, meu irmão, que vai impedir o seu milagre quando você deposita a fé em Jesus. Aquele leproso vai até Jesus e fala assim, se tu quiseres, tu podes me curar. Certamente ele ouviu falar de Jesus em algum lugar e ele guardou no coração. Ele ouviu algum testemunho e guardou no coração. E ele guardou da forma certa, sabe por quê? Porque às vezes nós ouvimos o testemunho de alguém e nós achamos, olha, Deus fez com ele, mas não fez comigo. E a gente fecha o coração. Ouça uma coisa, todas as vezes que você ouvir um testemunho, guarda no teu coração como um depósito de fé. Porque aquilo do qual você alimenta o teu coração, uma hora vai ser o combustível da tua ação.
Se você ficar alimentando o teu coração com murmuração o tempo todo, murmuração o tempo todo, murmuração o tempo todo, vai chegar uma hora que Jesus vai passar na sua frente e você só vai ter rancor de Jesus. Mas quando você vai alimentando o teu coração de fé, alimentando o teu coração de fé, alimentando o teu coração de fé, no tempo de Deus, Jesus passa na sua frente, você pega Jesus, abraça Ele, agarra Ele, faz o necessário e você vai ser curado. Sabe o que Jesus responde para esse leproso? Ele fala assim: eu quero. Esse eu quero é muito intrigante, é estranho, é diferente. Porque parece que às vezes falta esse eu quero para mim, para você. Tiago, quantas vezes eu entrei no meu quarto e eu orei a Jesus dizendo: Jesus, tu tens poder para curar. Eu acredito, eu já vi, eu já vivi, não há nenhum pingo de dúvida no meu coração. Provavelmente, aquele leproso passou por esse pensamento: se Deus quiser Ele pode me curar, se Deus quiser Ele pode me curar, se Deus quiser Ele pode me curar, muitas vezes. Mas ouça uma coisa, o tempo de Deus é perfeito. Eu não falei sobre a rejeição? Às vezes a gente tem rejeição como algo ruim, nem sempre. Primeiro, quem é filho de Deus aqui? A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a gente lê esse texto e para. Quando a gente lê esse texto e para, a gente pensa o seguinte: olha, se todas as coisas cooperam, então roubaram meu celular, mas isso aí vai cooperar para alguém encontrar e vai me ligar e vai abrir uma porta de emprego e de repente eu vou estar ali no meu melhor lugar para fazer um negócio. Uau! Meu projeto pessoal. Se você continuar lendo o texto, vai dizer assim, ó: a vontade de Deus é que você se pareça com Jesus. Eu quero ler com você, abre comigo Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu preciso ler isso contigo para você acreditar. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem recebe isso aqui? Sacode a pessoa que dá do seu lado. Sacode a pessoa. Fala assim: tudo coopera para o seu bem. Você recebe isso? Olha lá, seguindo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Atenção agora. Porque dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, tudo coopera para que você se torne parecido com Jesus. O que a Bíblia está nos ensinando é que todas as situações da sua vida tornam-se matéria-prima para que Deus te ensine a ser parecido com Jesus. Aí a pessoa tem um primeiro filho e fala assim: Tiago, tem coisas que eu só entendi em Deus quando eu peguei o meu filho nos braços. Mas também a pessoa perde um parente e aquela tristeza traz a ele um cenário, uma plataforma que apenas aquele sentimento consegue ensinar. Deus está chamando alguém aí, hein? Então mesmo a rejeição, ela coopera para te fazer mais parecido com Jesus. Quer saber de uma coisa? Jesus foi rejeitado. Imagina comigo o seguinte: se Jesus, nós anunciássemos aqui, olha, domingo, na Lírio, Jesus Cristo em carne vai estar aqui na igreja. Não é o personagem Jesus, não é o Espírito de Jesus, não é pegadinha. Não, Jesus mesmo vai descer e vai estar aqui. Essa igreja está entupida, irmão. Viriam certamente muitos doentes, muitas pessoas querendo um toque de Jesus, um milagre de Jesus, e é bênção, glória a Deus por isso. Mas imagine que muitas pessoas viessem aqui na expectativa de receber uma bênção de Deus, e de repente Jesus pegasse o microfone e falasse assim: a minha alma está angustiada até a morte. Isso seria frustrante para muitos. Como assim, Jesus? Eu vim pegar a minha bênção, eu vim receber a minha vitória, eu vim receber a minha cura, e você pega o microfone e diz que a sua alma está angustiada até a morte. Isso seria frustrante segundo a nossa carne, mas na verdade isso me inspira. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que sentiu na pele tudo aquilo que eu senti e muito mais. Portanto, Deus pode me abençoar, me direcionar, me curar, não porque Ele tem um superpoder, é porque Ele sabe exatamente pelo que eu e pelo que você passamos. Quando Jesus está próximo a ser preso no Getsêmani, a Bíblia fala que Ele está orando e Ele fala exatamente essa frase: a minha alma está angustiada. Em algumas versões, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Na carta aos Hebreus, a Bíblia diz que nós temos um sacerdote que se compadece por nós,
porque Ele passou por tudo que nós passamos. A fraqueza de Jesus, ao invés de te frustrar, ela deve te inspirar. Tiago, eu estou passando fome, Jesus passou. Eu estou passando sede, Jesus passou. Tiago, eu fui traído, Jesus foi também. Tiago, eu estou sendo rejeitado, Jesus também foi rejeitado pelos homens. Mas deixa eu te falar de uma rejeição que é para o bem. Quando uma mulher gesta, ela engravida, as primeiras semanas, a barriga vai crescendo. E quando chega ali cerca de quantas semanas, Luigi? Ih, Luigi, cadê Luigi? Tá firme, acho que está na hora de engravidar ela de novo aí, Jaime. Esqueceu. 39 e 40? Quando passa de 40 já é perigoso, né? Até 41, passou de 41 é perigoso, né? É melhor, não desejo para ninguém, mas é melhor para o bebê ele nascer prematuro do que pós-maturo. Quem é da área de saúde sabe. Porque quando tá na hora do bebê nascer, o corpo da mulher começa a rejeitar, começa a botar para fora. E aquele lugar, para o bebê, a barriga da mãe, é o lugar mais aquecido, é o lugar mais seguro, é o lugar onde ele se alimenta. Mas se ele não nascer, se ele não romper, se ele não sair, ele não vem para um novo nível. Às vezes o próprio Deus está permitindo você passar por rejeição, para que você saia de onde você está e você vá para onde Deus quer te colocar. Nem toda rejeição é ruim. Na verdade, até mesmo as situações ruins, quando você está no centro da vontade de Deus, aleluia, meu irmão, coopera para o bem da sua vida. Jesus fala para aquele leproso: eu quero te curar. E ele não fala de longe, não. Ele não estende a mão de longe, não. Ele abraça o leproso. Isso é muito forte. Muitos de nós, talvez com um super poder de curar, a gente olharia para o leproso lá de longe: seja curado em nome de Jesus. Chega nem perto. Tá sujo, tal, não me abraça não, então não sei o que, tal. É fácil abraçar quando o outro está cheiroso. É fácil abraçar quando o outro está bem. É fácil pedir para tirar foto, uma selfie, quando a pessoa está ali, ó, no auge. O fulano de tal está bombando, vou até marcar ele no Instagram aqui, porque se ele me repostar, eu vou estourar. Mas Jesus, Ele nos abraça, mesmo no nosso pior dia. Jesus, Ele te toca no seu pior estado. Aquele estado onde nem você se suporta. É nesse estado que Jesus pega você e diz assim: eu quero fazer algo na sua vida. A Bíblia fala que aquele cara foi curado. E ele fica feliz, fica saltitante, ele dá vontade de espalhar aquilo para todo mundo. Mas aí Jesus fala assim: olha, primeiro não conta para ninguém não, vai lá para o sumo sacerdote e se apresenta para ele. Por que isso aconteceu? Quero chamar o ministério de louvor aqui já. Por que isso aconteceu? Porque segundo a lei de Moisés, quem dava a autorização sanitária, a constatação de que ele estava curado, podia voltar para casa, podia ir para o culto, podia comprar um pão na padaria de boa, era o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote iria examinar aquele cara e dizer: realmente ele está curado, ele está aprovado. Sabe o que isso nos ensina? É que a obra de Deus na nossa vida, ela é tão profunda, que ela é verificável. Quem olha para a gente, quem observa a gente, consegue perceber as digitais de Deus na nossa história. Às vezes nós estamos num momento de lepra, estamos tão destruídos que a gente quer se esconder. Mas eu profetizo em nome de Jesus, e você receba pela fé, que o que Jesus fará sobre a sua vida vai ser um testemunho vivo para quem te ver. Vai ser um testemunho vivo para quem estiver ao seu lado. Você vai ser uma pregação viva e ambulante para as pessoas. Porque quando Deus faz uma obra verdadeira na nossa vida, é isso que acontece. É engraçado que às vezes o pastor Diogo, ele conta umas histórias dele, né? Do tempo do crime. E é interessante, eu acho interessante, porque as histórias são tão... Ele foi tão transformado por Deus. Eu acredito porque eu conheço ele. Eu sei que é uma pessoa que não vai mentir. Mas é um negócio assim que beira, rapaz, será que foi isso mesmo? Diogo fez isso? Não, Diogo, um cara tão calmo. O pastor Diogo conta um negócio, uma história. Ele tem que contar esse negócio aqui.
de que ele num colégio aí juntou 100 pessoas para poder bater nele, acabar com ele e tal. Tem um DVD que ele não gravou de um testemunho de livramento de morte na Lagoa da Baité, que até hoje estou tirado dele de testemunho, não consigo. E ele fala, não, porque eu queria brigar com todo mundo, acabar com tudo e tal. E você pensa, rapaz, um cara tão manso desse não é possível. Porque a transformação foi tão forte, que você não consegue imaginar que a pessoa era assim. Um outro abençoado que não está aqui hoje é Rafael Coim. Rafael conta as histórias, eu falo, poxa Rafa, ainda bem que eu não conheci o outro Rafa, viu? Eu conheci só o curado, porque realmente você era peleja, meu irmão. Você era prova, você era luta. E a transformação, ela é tão potente, ela é tão forte. Não havia cura para a lepra naquele momento. Se aquele homem chegasse para um desconhecido e falasse, olha, eu era leproso, Jesus me curou, a pessoa ia falar, pelo amor de Deus, mano, que mentirada é essa? Que baratinho é esse, meu irmão? É por isso que ele precisava ir no sumo sacerdote, para o sumo sacerdote testificar e dizer assim, é impossível não dizer que esse homem era doente e que agora é sarado, porque as digitais de Jesus estão claras na vida dele. Se coloque de pé nesse lugar. Se você pudesse estudar a história de todos os discípulos de Jesus, dos 12 discípulos, por mais curioso que pareça, talvez o único que seria socialmente aprovado pelos homens fosse Judas. Judas era muito estudado, Judas era muito inteligente, Judas era realmente top, nível intelectual, conhecimento social, enfim, muito teológico. Mas tem apóstolos que eram pescadores, eram homens simples, eram pessoas iletradas, sabe? Pessoas que não tinham a capacitação de serem discípulos de Jesus. Na verdade, quando um homem era rejeitado pelo templo, ou seja, ele não tinha a capacidade de trilhar uma carreira sacerdotal, é que ele começava ali a fazer os trabalhos dos pais. Então, no caso de Pedro, João, essa turma toda, provavelmente os pais deles lhes ensinaram a pescaria e eles desenvolveram. Eram pessoas que não estavam aptas, foram rejeitadas pelo sistema. Pessoas que alguém avaliou eles e disse assim, você não é capaz, você não está apto, eu te rejeito. Aí Jesus pega essa turma de rejeitados. Imagina, Jaime, você precisa vencer a Copa do Mundo e vai fazer a convocação do Brasil. Você vai convocar os melhores ou os piores? Os melhores. Jesus tinha 3 anos para montar uma equipe, a equipe que escreveu o evangelho dele. Já percebeu que Jesus não escreveu nada? Escreveram para ele. E essa equipe ia ser a responsável por fazer nascer a igreja e fazer expandir o evangelho a ponto de chegar a mim e a você. Quem você escolheria? A nossa carnalidade, a gente ia escolher logo os melhores. Quem são os tops de Israel aí? Quem são os feras? Mas Jesus, ele pega um pescador, ele pega um coletor de impostos, ele pega fulano, ciclano, beltrano, pessoas que humanamente até nós rejeitaríamos. E ele diz assim, eu te aceito. É exatamente a resposta que ele dá para o leproso. O leproso pergunta para ele, se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus fala, eu quero. E talvez no teu coração, ainda hoje, ou por esses dias, você praticamente falou isso para Jesus em oração. Jesus, tu podes me curar. Tu podes resolver o meu problema. Tu podes entrar em providência. E você está esperando a resposta de Jesus. Jesus está dizendo, eu quero. Eu posso. Eu te aceito. E nenhuma rejeição desse mundo, nenhuma pecha desse mundo, nenhum rótulo desse mundo é capaz de ser mais forte do que a voz de Deus no nosso coração. Nós que fomos acometidos por uma lepra terrível, que fomos acometidos por situações que distorceram a nossa identidade, que nos deixaram enfermos durante a vida, a ponto de sermos condenados pela sociedade ou pela família ou até mesmo por nós. Você se condena, mas existe um que consegue te libertar. Existe um que consegue te resgatar. Existe um que consegue te transformar.
E por mais desafiadora que seja a sua história, na verdade até é bom que seja desafiadora, sabe por quê? O que hoje é a sua tragédia, amanhã vai ser o seu testemunho para a glória de Deus. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, o Ministério de Louvor vai cantar uma canção, ora ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Ó Senhor Jesus, eu quero te pedir, Deus, por cada pessoa que está orando nessa noite aqui, cada pessoa que em algum nível tem uma lepra no coração, uma lepra na vida, uma questão que não dá para resolver pela mão humana, uma questão que é impossível para os poderes humanos. Senhor, Tu podes. Assim como aquele leproso confessou, nós confessamos, o Senhor pode fazer. E nós te clamamos pela Tua intervenção em nossas vidas, Pai. Pois existem feridas em nosso coração que apenas o Senhor Deus pode curar. Existem feridas na nossa história que apenas o Senhor Deus pode transformar. Existem manchas na nossa vida, Senhor, que só a Tua mão pode fazer tudo novo. E nós te pedimos, Pai, o Teu sopro nessa noite sobre cada coração, o Teu sopro nessa noite sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Para nós encerrarmos, deixa eu fazer uma pergunta aqui bem rápida. Abre os seus olhos. Quantos aqui gostariam de fazer uma aliança com Jesus? Se você nunca fez isso e quer fazer nessa noite, faça um sinal com sua mão onde você está. Tem alguém aqui nessa noite? Uma pessoa aqui, glória a Deus. Tem mais alguém nessa noite? Você quer fazer uma aliança com Jesus? Glória a Deus. Tem mais alguém ali? Glória a Deus. Tem mais alguém? Nós vamos orar por você. Mais alguém quer fazer uma aliança com Jesus? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu vejo o Senhor curando vidas aqui nessa noite. Aleluia. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, rapidamente, rapidinho, vem aqui à frente. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Do Teu poder, Vem aqui à frente, querido. Tem mais gente aqui, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Oh, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Olha quantas pessoas sendo tocadas pelo Senhor Jesus nessa noite. Vem só um pouco aqui mais para o centro. Estenda suas mãos, queridos. Estenda suas mãos. Vocês que estão aqui à frente em sinal de receber, a igreja em sinal de ministrar. Senhor Deus, aqui estão vidas que estão dizendo: eu sei que o Senhor pode me tocar, eu sei que o Senhor pode me curar. E se eles estão aqui nessa noite, Pai, e tomaram esse passo de fé, porque o Senhor já está trabalhando sobre a vida deles. Meu Pai, eu te peço e nós te pedimos como igreja, esse é um pedido coletivo, Deus, para que a Tua mão de médico dos médicos
possa ser como um raio-x rastreando toda a alma dessas pessoas, cada acontecimento que o Senhor já sabe, mas nós pedimos, Deus, a tua intervenção em cada trauma. Nós te pedimos, Deus, a tua intervenção em cada acontecimento. Nós te pedimos, Deus, o teu poder capaz de desatar qualquer corrente do mal, qualquer consagração maligna e qualquer sentimento de condenação. E nós te agradecemos por um novo capítulo da história de cada um deles que se abre nessa noite. Nós te agradecemos pelo teu poder, suficiente para salvar, suficiente para transformar e suficientes para sustentar, Senhor. Que a caminhada deles a partir de hoje, como está escrito na tua palavra, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que o novo fôlego de vida seja sobre eles em nome de Jesus. Que o revestimento do Altíssimo seja sobre eles em nome de Jesus. E que qualquer lepra que haja nos corações seja agora tirada, seja agora curada, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que salva, que cura, que liberta, que transforma. E nós te damos graças por cada um deles e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Glória a Deus, 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 aleluia, glória a Deus. Podem voltar para os seus lugares. Pastor Diogo.